O sol de maio iluminava a pequena vila de Much Benham, como se quisesse polir cada fachada, cada janela e cada pedra do calçamento. Era um daqueles sábados em que o movimento na rua principal começava cedo. Senhoras com cestas iam e vinham das bancas de pães e queijos. Crianças corriam em direção à confeitaria e os homens discutiam sobre colheitas e negócios diante da tabacaria. A atmosfera, de tão vibrante, fazia parecer que nada de ruim poderia acontecer ali. Mas, em meio ao burburinho, havia detalhes que escapavam aos olhos comuns e que, para uma mente observadora, como a de Miss Marple, sempre significavam algo mais. No coração da rua, a vitrine da floricultura Pritchard and Bloom refletia os raios dourados da manhã. Baldes de flores alinhavam-se em ordem impecável, exibindo desde tulipas cor de fogo até lírios brancos e, claro, as rosas que fariam parte do grande evento da noite, o baile do fundador. Ivy Bloom, a dona do estabelecimento, movia-se com destreza atrás do balcão, ajustando arranjos e conferindo listas de pedidos. Seus cabelos grisalhos presos em coque transmitiam seriedade, mas havia em sua postura a firmeza de quem sustentava tanto a reputação da loja quanto a própria. Ao lado dela, sua sobrinha Nell Bloom, jovem de beleza discreta e mãos ágeis, transformava fitas e arames em laços delicados que davam vida aos buquês. O clima na loja, contudo, estava longe de ser apenas leveza. A cada toque do sino da porta, entrava não apenas um cliente, mas também uma dose de expectativa. O baile daquela noite reuniria a elite local e qualquer falha na decoração seria vista como desonra pública. Foi nesse contexto que Richard Halford, homem de 50 anos, figura de destaque na sociedade local e presidente da Associação Hortícola, entrou com seu ar de autoridade. Seu olhar avaliava o ambiente como se a loja fosse apenas mais uma de suas propriedades. Dirigiu-se a Ivy com voz cordial, mas carregada de imposição, lembrando-a de que nada poderia dar errado. O baile, dizia ele, era mais do que uma festa. Era o reflexo da prosperidade da vila. A conversa, embora educada, trouxe tensão. Ivy respondeu com firmeza que tudo estava sob controle, mas seus dedos apertaram o caule que cortava, denunciando nervosismo. Nell, em silêncio, continuou seu trabalho, enquanto o jovem entregador da loja, Tom Baxter, entrou assobiando com naturalidade. Seu sorriso se iluminou ao encontrar os olhos de Nell, revelando uma ternura que contrastava com a rigidez do ambiente. Richard, porém, tratou-o com condescendência, advertindo-o sobre a importância das entregas sem erros. Ivy interveio, defendendo o rapaz, e o ar entre eles pesou como se palavras não ditas flutuassem no espaço. Logo depois, a atmosfera ganhou outro contorno com a chegada de Clara Halford, esposa de Richard. Elegante até nos mínimos detalhes, Clara tinha o hábito de falar com suavidade, mas suas exigências eram inflexíveis. Pediu 12 rosas vermelhas perfeitas para a mesa de jantar e Ivy, mantendo a compostura, conduziu Richard à câmara fria nos fundos da loja, onde guardava suas flores mais valiosas. O som da porta pesada se fechando atrás dele pareceu comum, mas marcaria o início de algo que mudaria o rumo daquele dia. Enquanto Richard examinava as flores, a rotina da loja seguia. O sino anunciou a entrada de Miss Marple, que viera buscar um pequeno arranjo para sua afilhada. Atrás dela, Lady Bantry, exuberante como sempre, trazia novas instruções para os preparativos da noite. O movimento se intensificou. Nell atendia Miss Marple, Ivy discutia detalhes com Lady Bantry
e Tom seguia com entregas. No entanto, o tempo passou e Richard não voltou da câmara fria. Foi Tom quem primeiro estranhou. Ao tentar abrir a porta para pegar novos arranjos, notou que estava trancada por dentro. O comentário fez o sangue gelar em Ivy, que correu até a porta, chamando por Richard. Nenhuma resposta. A tensão tomou conta da loja. O silêncio, antes preenchido pelo barulho do comércio da rua, agora parecia opressor. Tom buscou a chave reserva. Quando finalmente destrancaram, a visão foi chocante. Richard estava caído entre as rosas, imóvel, o rosto sereno como se tivesse adormecido, mas sem vida. Pétalas vermelhas estavam espalhadas sobre seu casaco escuro, transformando a cena em uma imagem ao mesmo tempo bela e terrível. Clara, ao ver o marido, gritou desesperada, mas Miss Marple segurou-lhe o braço com firmeza, pedindo calma até que o médico chegasse. O Dr. Haydock não demorou a aparecer. Após examinar o corpo, anunciou que Richard provavelmente sofrera um ataque cardíaco, agravado pelo confinamento na câmara fria. A explicação parecia lógica, mas não para Miss Marple. Seus olhos, atentos como sempre, notaram o detalhe de um cartão dobrado entre as pétalas e um leve cheiro estranho no ar. Para ela, aqueles pequenos sinais falavam mais alto do que diagnósticos rápidos. Pouco depois, o inspetor Slack chegou para assumir a investigação. Conhecido por sua postura prática, ele tratou o caso com seriedade, mas sem dar grande crédito às percepções de Miss Marple. Contudo, ao examinar a porta da câmara fria, percebeu que havia algo estranho. O mecanismo deveria permitir fácil saída por dentro, mas parecia ter sido manipulado. Uma dúvida surgia. Como Richard ficara preso se a trava só funcionava do lado interno? Aos poucos, outras pistas apareceram. O cartão encontrado perto do corpo, com a frase "Para você, com amor", não parecia apenas uma mensagem romântica. Estava amassado de forma peculiar, como se tivesse sido usado para outro fim. Mais tarde, Miss Marple notaria também que algumas pétalas apresentavam uma coloração bronzeada, sinal de exposição a algo químico. E, no beco atrás da loja, Slack encontrou um pedaço de fita verde de florista, descartado apressadamente. A tragédia transformara um dia comum em uma investigação que prenderia a atenção de todos em Much Benham. Para uns, Richard fora vítima de um mal súbito. Para Miss Marple, algo muito mais calculado estava em jogo. A vila, antes vibrante em sua rotina, agora estava marcada por um mistério que envolvia rosas, um baile e segredos escondidos atrás de aparências impecáveis. O falecimento de Richard Halford foi recebido inicialmente como um acidente. O médico assegurou que o homem provavelmente sofrera um mal súbito, talvez provocado pela temperatura da câmara fria. Para a maioria, essa conclusão parecia razoável. Um presidente respeitado da sociedade hortícola, homem de meia-idade, sujeito a desgastes de saúde, caído entre flores em um espaço fechado, nada mais que um infortúnio trágico. Mas bastava observar além da superfície para perceber que o quadro não se sustentava. A primeira contradição estava na porta da câmara. O sistema fora projetado para evitar acidentes. Quem entrava sempre podia sair acionando uma simples trava interna. Não havia registro de falha mecânica. E ainda assim, quando Tom Baxter tentou abrir, encontrou resistência como se alguém tivesse deliberadamente bloqueado a saída. Isso não era compatível com a explicação de um colapso espontâneo. Outro detalhe perturbador vinha do cartão descoberto ao lado do corpo. À primeira vista, parecia apenas uma mensagem romântica.
Para você, com amor. O inspetor Slack, prático como sempre, supôs que tivesse caído do bolso do falecido. Porém, Miss Marple notou algo diferente. O papel estava dobrado de maneira brusca, com marcas que não correspondiam ao uso natural. Parecia ter sido utilizado para envolver algum objeto fino e rígido. O simples bilhete assumia outra função, revelando-se mais pista do que lembrança sentimental. As flores também contavam uma história divergente. Algumas pétalas exibiam uma coloração bronzeada incomum. Ivy Bloom, zelosa de sua reputação, negou qualquer falha na conservação. O quarto frio mantinha temperatura e umidade ideais. Nenhuma rosa deveria apresentar sinais de dano. Mas a descoloração não era efeito de ressecamento. Tratava-se de algo mais específico, lembrando queimaduras químicas. O contraste entre o cuidado profissional da florista e a condição de certas flores sugeria contaminação externa. O chão da câmara apresentava outra incongruência. Havia sinais de água recentemente enxugada, como se alguém tivesse derramado um balde e depois tentado limpar às pressas. O gesto poderia passar despercebido em um espaço movimentado, mas, em uma investigação, o detalhe se tornava gritante. Se tudo fora natural, por que haveria limpeza apressada em torno do corpo? A própria reação de Clara Halford ofereceu contraste. A esposa, sempre impecável, correu para o marido com desespero genuíno, mas logo retomou a postura de quem se recusa a admitir falhas. Exigia explicações rápidas, rejeitava insinuações de descuido e pressionava para que a morte fosse tratada como infortúnio inevitável. Sua imagem pública de elegância contrastava com a tensão evidente nos gestos, como se sua maior preocupação fosse preservar aparências. No beco da loja surgiu outra evidência. Entre paralelepípedos antigos, Slack encontrou um pedaço de fita verde usada em arranjos florais. Não estava cortada com precisão, mas rasgada às pressas, ainda com superfície adesiva. Nenhum funcionário da floricultura reconheceu tê-la usado. Tom mostrou seu rolo intacto. Nell confirmou que medira cada pedaço com cuidado. A fita encontrada no chão não se encaixava na rotina profissional, mas apontava para improviso. Mais uma vez, a normalidade aparente escondia manipulação. O termostato do quarto frio também denunciava discrepâncias. O controle estava ajustado para temperaturas próprias do inverno, muito abaixo do necessário em maio. O efeito era forçar o motor a funcionar constantemente, aumentando a circulação de ar. Para leigos, seria apenas uma configuração incorreta. Para Miss Marple, era uma escolha consciente. A intensidade do ventilador garantiria que qualquer substância introduzida na câmara se espalhasse rapidamente, tornando o espaço letal em poucos minutos. Essas observações desmontavam a narrativa inicial. Nada se encaixava em um acidente comum. O ambiente fora preparado com precisão, porta manipulada, temperatura alterada, resíduo químico presente, cartão reutilizado como ferramenta improvisada. Tudo convergia para o mesmo ponto. Alguém transformara a câmara fria em armadilha mortal. O acidente era apenas fachada. Aos olhos da comunidade, Richard Halford era símbolo de prestígio. Presidente da associação, homem de negócios, defensor de projetos locais. A notícia de sua morte natural preservava a imagem de liderança incansável. Mas, para quem via além, surgia outra face. A de um homem autoritário que intimidava subordinados, pressionava Ivy sobre o futuro da loja e tratava o jovem entregador com desdém. A aura respeitável escondia conflitos latentes.
O que parecia exemplo de integridade podia ser, na verdade, alvo de ressentimento. Miss Marple compreendia como poucos a distância entre imagem e essência. Sabia que vilas pequenas cultivavam reputações como jardins, cuidando para que nada destoasse. No entanto, era justamente nesse cenário de ordem aparente que germinavam ressentimentos, invejas e segredos. O caso de Richard não era exceção. O contraste entre a fachada de acidente e os sinais de crime velava mais do que circunstâncias mecânicas. Expunha o próprio mecanismo das relações humanas, onde conveniência e aparência se sobrepunham à verdade. Enquanto Slack insistia em relatórios técnicos e Dr. Haydock registrava a causa natural, Miss Marple mantinha o olhar fixo nos detalhes. A cada evidência, tornava-se mais claro que a realidade não correspondia à narrativa aceita. O que parecia desatenção era cálculo, o que parecia acaso era plano. O crime se mascarava com a roupa de um acidente, sustentado pela pressa em acreditar no que confortava. Mas as rosas manchadas, o cartão dobrado e a fita verde mostravam que a verdade sempre ressurge, mesmo quando disfarçada. A morte de Richard Halford não era apenas uma tragédia pessoal, era também um abalo nas estruturas de poder de Much Benham. Ele representava o elo entre a sociedade tradicional da vila e as ambições de expansão econômica. Sua figura se erguia como um pilar social. Empresário respeitado, presidente da Associação Hortícola, anfitrião em eventos locais. Sua voz era ouvida como ordem e sua presença influenciava tanto negócios quanto reputações. O desaparecimento repentino desse poder abriu fissuras visíveis entre aqueles que dependiam dele e aqueles que, em silêncio, se ressentiam da sua autoridade. Na floricultura, essa dinâmica estava sempre presente. Ivy Bloom, embora proprietária de um negócio renomado, vivia sob a sombra das exigências de Richard. Ele pressionava por acordos vantajosos que favoreceriam seus interesses imobiliários, insinuando mudanças no futuro da loja que não respeitavam a autonomia dela. A conversa interrompida pela tragédia sugeria exatamente isto. Richard pretendia forçar Ivy a se alinhar a seus planos, transformando a floricultura em mais uma extensão de seu controle. Para ele, era natural impor condições. Para Ivy, significava luta velada pela sobrevivência profissional. Nell Bloom representava outro lado dessa hierarquia. Jovem talentosa, mas sem recursos próprios, dependia do negócio da tia para afirmar sua posição. Sua relação com Tom Baxter, um entregador de origem humilde, revelava um contraste evidente com as pretensões sociais da vila. O olhar trocado entre os dois carregava ternura, mas também perigo. Na lógica de Richard, uniões como essa ameaçavam a ordem estabelecida. Ele via Tom como alguém menor, incapaz de aspirar a algo além da função de serviço. Esse desprezo mostrava a rigidez das divisões sociais ainda enraizadas na comunidade. Clara Halford, por sua vez, sustentava o papel de esposa perfeita, reforçando o prestígio do marido. Sua vida era moldada para exibir elegância e perfeição, do vestuário à postura. Representava a fachada de sofisticação que Richard queria associar ao seu nome. Entretanto, por trás do verniz, havia frieza. Sua reação ao corpo do marido revelou histeria momentânea, mas foi rapidamente substituída por cálculo. Sua preocupação em manter aparências demonstrava que poder social, para ela, era tão vital quanto a própria estabilidade emocional. O inspetor Slack, representante da autoridade policial, também se movia dentro dessa hierarquia.
Embora fosse responsável pela investigação, seu modo de lidar com Miss Marple mostrava como subestimava vozes femininas e independentes. Preferia confiar em explicações médicas ou técnicas, minimizando a importância de observações mais sutis. Para ele, respeitar o estatuto de homem de negócios como Richard era mais natural do que aceitar a possibilidade de um crime engenhoso em pleno centro da vila. Essa atitude refletia não apenas a hierarquia institucional, mas também o peso da deferência social. Miss Marple, no entanto, enxergava os jogos de poder sem se deixar intimidar. Acostumada a observar vilas pequenas, sabia que atrás de cada gesto cortês havia disputas ocultas. Em Much Benham, as flores e festas não apagavam a realidade de uma comunidade marcada por interesses e rivalidades. Richard, ao controlar negócios e prestigiar eventos, acumulava aliados superficiais e inimigos silenciosos. A sua posição como símbolo da ordem local era também motivo para que fosse alvo de ressentimentos profundos. O contraste entre classes se tornou ainda mais evidente na análise das reações à morte. Para os mais próximos de Richard, como Clara, o objetivo era preservar a imagem da família e evitar escândalos. Para Ivy e Nell, a tragédia trouxe preocupação prática. A loja, já pressionada, poderia ser ainda mais afetada. Tom, simples entregador, tornou-se peça fundamental no desenrolar dos acontecimentos, pois foi ele quem primeiro notou a porta trancada. A atitude corajosa do rapaz contrastava com o desprezo que recebia de Richard em vida. Ali, o poder simbólico da observação e da coragem simples mostrou-se maior que o status social. As divisões sociais também apareciam no modo como o caso foi comentado pela comunidade. Na praça e nas ruas, comentava-se com pesar a perda de Richard, exaltando sua importância. Porém, em conversas mais discretas, surgiam críticas. Sua forma autoritária de conduzir negócios, a pressão sobre pequenos comerciantes, a arrogância com empregados. Essa duplicidade refletia exatamente o tema central: a diferença entre a imagem pública e o impacto real do poder. Enquanto vivo, poucos ousavam confrontá-lo. Morto, tornava-se alvo de murmúrios que antes eram reprimidos. O uso de elementos técnicos no crime também revelava ligação direta com o poder. Manipular a câmara fria exigia conhecimento e acesso. Somente alguém com proximidade da loja poderia compreender como alterar o termostato e preparar o ambiente. Esse domínio de recursos transformava a tecnologia, símbolo de modernidade e status, em arma. Mais uma vez, o poder estava na capacidade de controlar não apenas pessoas, mas também mecanismos. O crime em si era uma demonstração prática de que conhecimento técnico podia sobrepor-se à hierarquia social. A tensão entre classes também influenciava a investigação. O inspetor relutava em aceitar que um assassinato pudesse ter ocorrido em um ambiente tão respeitável. Reconhecer isso seria admitir que a ordem social estava comprometida, que o prestígio não era barreira contra o crime. Para ele, era mais fácil aceitar a versão de ataque cardíaco. Já Miss Marple entendia que a verdadeira ameaça estava exatamente no uso da aparência de ordem para encobrir o desvio. O crime não acontecera apesar da posição de Richard, mas por causa dela. Seu poder e suas atitudes criaram o terreno fértil para o ataque. O episódio também mostrou como diferentes camadas sociais reagiam ao peso da lei. Clara usava sua posição para desviar suspeitas, garantindo que ninguém ousasse insinuar algo além de acidente. Ivy tentava proteger a reputação da loja,
receosa de que qualquer suspeita pudesse manchar seus negócios. Tom, por sua vez, via-se envolvido em circunstâncias que não controlava, com o risco de ser tratado como bode expiatório devido à sua condição humilde. A investigação, assim, não era apenas busca pela verdade, mas também campo de disputa, onde status definia quem era ouvido e quem era ignorado. Miss Marple sabia que a chave estava em reconhecer que a estrutura social de Mutt Benham não era estável, mas um palco de tensões. A morte de Richard não eliminava apenas um homem, retirava um ponto de equilíbrio frágil. Sem ele, interesses de diferentes lados se tornavam mais evidentes. Quem desejava manter a ordem precisava ocultar os conflitos. Quem via na morte oportunidade buscava se beneficiar em silêncio. Entre esses dois polos emergia o desafio de descobrir quem teria tanto motivo quanto capacidade de transformar poder em arma e crime em acidente. A análise fria dos fatos deixava claro: a posição de Richard como líder social não o protegia. Pelo contrário, tornava-o vulnerável. Seu prestígio público era a capa perfeita para inimigos ocultos. Seu hábito de impor vontades acumulava ressentimentos que não desapareciam com palavras cordiais. Sua imagem de homem respeitável não impedia que fosse alvo de um plano engenhoso. No fim, o poder que ele exibia foi o mesmo que o isolou, atraindo para si as consequências de anos de imposições. Assim, o caso mostrava que a relação entre classe e poder não era apenas pano de fundo, era o próprio combustível do crime. A floricultura, cenário de trabalho e beleza, transformou-se em palco de disputa, porque ali se cruzavam interesses de todos os níveis: o prestígio de Richard, a sobrevivência de Ivy, o amor tímido de Nell e Tom, a ambição silenciosa de Clara. Entre rosas e arranjos, a vila expôs o contraste entre hierarquia aparente e tensões reais. E foi nesse terreno que o assassinato se construiu, mascarado de acidente, mas enraizado no poder que moldava cada gesto em Mutt Benham. O crime em Mutt Benham não foi executado com armas tradicionais, mas com instrumentos domésticos e técnicos que pertenciam ao universo comum da floricultura. Esse aspecto trouxe complexidade à investigação. Nada parecia fora de lugar, mas cada objeto cotidiano revelava potencial de ser manipulado de forma letal. Miss Marple percebeu desde o início que não se tratava apenas de uma morte por circunstância, mas de um plano arquitetado com engenhosidade, utilizando o que estava ao alcance diário dos envolvidos. A primeira evidência veio do estado das flores. Algumas pétalas apresentavam bordas bronzeadas, sinal de exposição à substância química. Ivy Bloom assegurava que a câmara fria estava em perfeitas condições, com temperatura e umidade controladas. Ainda assim, as marcas não eram resultado de ressecamento natural. O Dr. Haydock reconheceu os sinais como compatíveis com contato com compostos de enxofre, usados em horticultura para combate a fungos. A presença dessas marcas indicava que as rosas, símbolo de beleza e delicadeza, haviam sido transformadas em testemunhas silenciosas de uma manipulação química. Pouco depois, Tom Baxter encontrou nos fundos da loja um prato metálico com resíduos amarelados. O odor característico confirmou a suspeita. Tratava-se de enxofre queimado. Próximo ao recipiente havia uma lata vazia de velas fumigadoras, material comum em estufas, mas que não deveria estar ativo em um espaço fechado como a câmara fria. A descoberta revelava que o suposto ambiente de conservação havia sido transformado em câmara de envenenamento.
O que era feito para preservar flores se converteu em instrumento de morte. O mecanismo da câmara reforçava a engenhosidade do plano. O termostato fora ajustado para uma temperatura incomum, mais baixa do que o necessário para flores na primavera. Essa configuração forçava o motor a trabalhar continuamente, ativando o ventilador interno. O resultado era a rápida dispersão do dióxido de enxofre produzido pela vela acesa. Assim, em vez de concentrar-se em um ponto, o gás se espalhou uniformemente, transformando o espaço em ambiente tóxico. Esse detalhe demonstrava conhecimento não apenas dos equipamentos da loja, mas também das propriedades químicas envolvidas. A porta da câmara fria apresentava outro desafio. Era projetada para ser aberta facilmente por dentro, evitando acidentes. No entanto, Richard Halford fora encontrado trancado sem possibilidade de saída. O inspetor Slack se perguntava como alguém poderia manipular a trava interna do lado de fora. A resposta surgiu com o fio de florista encontrado entre os suprimentos. Dobrado de maneira específica, com ponta angular, o arame podia ser introduzido pela fresta inferior da porta e engatar o mecanismo da trava. O cartão dobrado próximo ao corpo reforçava a teoria. Havia sido usado como suporte para manusear o fio com maior precisão. Dessa forma, materiais simples, presentes em qualquer arranjo, tornaram-se ferramentas de aprisionamento. Outro elemento aparentemente banal foi a fita verde de florista encontrada no beco. Normalmente usada para fixar hastes em arranjos, possuía resistência e flexibilidade. Rasgada às pressas e descartada na rua, indicava uso fora do padrão. Miss Marple concluiu que poderia ter sido aplicada para manter o fio na posição correta ou para aumentar sua aderência durante a manipulação. Mais uma vez, um item associado à estética e delicadeza foi empregado em função mecânica, ampliando a sofisticação do método criminoso. O uso do enxofre também revelava como o conhecimento técnico podia ser distorcido. Nas mãos de horticultores, servia como aliado no combate a pragas. No crime, converteu-se em agente mortal contra uma vítima com histórico de problemas respiratórios. Richard já sofrera crises anteriores, conhecidas pela comunidade. O autor do plano explorou essa vulnerabilidade, sabendo que a exposição ao dióxido de enxofre poderia precipitar colapso cardíaco. A ciência doméstica da jardinagem foi transformada em ciência letal da manipulação humana. Miss Marple destacou a ironia dessa situação. Tudo estava à vista de todos: flores, fio, fita, velas de enxofre, termostato. Eram itens de uso comum, integrados ao cotidiano da loja. Nenhum observador casual suspeitaria que tais elementos poderiam ser reunidos em uma armadilha mortal. Era justamente nesse ponto que residia a força do plano: utilizar o ordinário para encobrir o extraordinário. O assassino não trouxe armas externas, mas converteu o ambiente familiar em arma, confiando que a normalidade ocultaria a intenção. Esse tipo de crime exigia mais do que oportunidade. Requeria conhecimento profundo do funcionamento da loja e acesso irrestrito aos equipamentos. Não bastava acender uma vela de enxofre. Era necessário ajustar o termostato, manipular a porta e controlar o tempo exato da entrada de Richard. O grau de precisão indicava planejamento cuidadoso. Mais do que improviso, havia cálculo frio. Cada peça doméstica tinha papel definido. A vela fornecia o agente, o ventilador distribuía o gás, o fio bloqueava a saída, o cartão dava firmeza ao mecanismo,
e a fita auxiliava na manipulação. A sequência mostrava a conversão da rotina em engenho criminoso. Na análise de Miss Marple, esse uso da ciência e da domesticidade expunha um aspecto essencial da natureza humana, a capacidade de transformar aquilo que protege e embeleza em instrumento de destruição. O mesmo conhecimento que permite conservar flores e embelezar lares pode, se usado com malícia, causar morte. O crime em Much Benham não envolveu armas de fogo, venenos raros ou golpes violentos, mas recursos simples de uma floricultura. Isso o tornava ainda mais inquietante, pois revelava que qualquer ambiente doméstico poderia esconder potencial de perigo. O inspetor Slack, inicialmente cético, não pôde ignorar a demonstração prática feita com o fio dobrado. Miss Marple mostrou como era possível acionar a trava pelo lado de fora, reproduzindo a manobra que aprisionara Richard. O fio enganchava o mecanismo com precisão surpreendente. A simplicidade do método revelava tanto engenhosidade quanto frieza. A morte, então, deixou de ser acidental para se tornar resultado de manipulação deliberada. Essas descobertas alteraram o rumo da investigação. Já não se tratava de buscar causas naturais, mas de identificar quem possuía conhecimento, oportunidade e motivação. Ivy Bloom, apesar de ter acesso, parecia mais preocupada em proteger a reputação da loja do que em tramar assassinato. Nell e Tom, jovens e inexperientes, dificilmente teriam domínio sobre sistemas técnicos. Já Clara Halford, embora elegante e distante das operações da loja, demonstrava envolvimento indireto. Vestígios de polidor de prata em suas luvas coincidiram com marcas encontradas no termostato, sugerindo contato recente. O detalhe adicionava peso às suspeitas, mostrando como a linha entre domesticidade e crime podia ser tênue. O caso deixava claro que o poder de transformar ciência cotidiana em arma não estava em objetos, mas nas intenções humanas. O assassino usou a lógica de quem organiza flores em vasos para organizar meios de um homicídio. A combinação de precisão, paciência e habilidade técnica converteu itens comuns em componentes de uma armadilha letal. Para Miss Marple, isso confirmava o padrão já visto em outros crimes. A malícia não se manifesta em instrumentos óbvios, mas em adaptações engenhosas do que está ao alcance de todos. No balanço final dessa fase da investigação, a verdade parcial se impunha. A morte de Richard Halford não fora acidente nem fraqueza física. Fora execução planejada, mascarada por objetos familiares. A ciência do cultivo e a rotina da floricultura foram apropriadas para criar uma cena que, à primeira vista, parecia natural. Apenas o olhar atento de Miss Marple revelou o disfarce. Ao desvendar como arames, fitas, flores e velas haviam sido corrompidos em armas, ela trouxe à tona não apenas o método do crime, mas também a realidade mais perturbadora. Qualquer ambiente, por mais acolhedor, pode ser convertido em palco de destruição quando a mente humana escolhe manipular o comum em favor do mal. A investigação em Much Benham deixou evidente que o crime não era apenas sobre métodos engenhosos, mas também sobre disputas de poder ligadas a gênero e autoridade. A forma como homens e mulheres atuavam no caso e como eram percebidos mostrava que a hierarquia social não se limitava à classe, mas também à diferença de papéis atribuídos a cada um. O inspetor Slack representava a autoridade oficial. Com postura prática e firme, controlava a cena, tomava depoimentos e registrava relatórios. Porém,
Sua autoridade vinha acompanhada de uma limitação: a incapacidade de valorizar plenamente observações que não se enquadrassem em seu raciocínio linear. Quando Miss Marple destacava detalhes aparentemente pequenos, ele reagia com ceticismo, tratando-os como especulações femininas, sem importância. Esse padrão era recorrente. A experiência prática dos homens era considerada confiável, enquanto a intuição e percepção das mulheres eram vistas como secundárias. Ainda assim, a consistência dos fatos revelados por Miss Marple acabava por impor respeito. O Dr. Haydock, com seu conhecimento médico, também ilustrava a mesma estrutura. Seu diagnóstico inicial, ataque cardíaco causado por confinamento, foi aceito prontamente, em parte pela autoridade que sua profissão lhe concedia. Poucos ousaram questionar sua palavra. No entanto, à medida que as contradições surgiam, suas conclusões mostravam-se insuficientes. Foi necessário reconhecer que a observação atenta de Miss Marple levantava questões que a ciência médica, isolada, não explicava. A autoridade masculina, centrada na técnica, falhava em compreender a complexidade da situação. Por outro lado, Miss Marple personificava a figura feminina subestimada. Vista como uma senhora idosa dedicada ao tricô e às flores, era considerada inofensiva. Sua autoridade não vinha de cargo oficial, mas de experiência acumulada e capacidade de leitura da natureza humana. Essa posição marginal permitia que ela transitasse sem despertar suspeitas, ouvindo conversas, notando expressões e catalogando detalhes. O que para outros era irrelevante, para ela compunha o retrato completo de intenções e atos. Sua força estava justamente em usar a subestimação a seu favor. As outras mulheres da trama também revelavam facetas dessa relação entre gênero e autoridade. Ivy Bloom, dona da floricultura, demonstrava competência profissional, mas era constantemente pressionada por Richard Halford, que buscava impor condições para o futuro de sua loja. Apesar de manter firmeza, sua palavra valia menos do que as exigências de um homem influente. O prestígio de Richard ofuscava a autonomia de Ivy, e sua luta silenciosa por independência era exemplo de como mulheres precisavam defender espaço em meio a imposições veladas. Nell Bloom, jovem e talentosa, mostrava a fragilidade de quem se encontrava presa entre expectativas sociais e desejos pessoais. Seu amor por Tom Baxter era sincero, mas carregava o peso do julgamento externo. Para homens como Richard, a união de uma moça de boa conduta com um entregador humilde representava a ameaça à ordem. O poder masculino se expressava até mesmo no direito de definir quais relações eram aceitáveis. Nesse contexto, Nell era obrigada a viver sua vida sob os olhares controladores de uma sociedade que ditava padrões de acordo com o gênero e a posição social. Clara Halford, esposa do falecido, era outro retrato das pressões impostas às mulheres. Sua função principal era sustentar a imagem perfeita da família. Desde a elegância impecável até a compostura diante da tragédia, tudo nela era moldado para reforçar o status do marido. Quando ele morreu, sua reação inicial de histeria foi rapidamente substituída por controle. Seu objetivo era evitar escândalos e preservar aparências. Sua autoridade se resumia a ser guardiã da reputação, não da verdade. Ainda que estivesse envolvida em aspectos mais obscuros, mantinha-se escudada pelo papel social de esposa exemplar. Essa dinâmica ficava clara nas interações. Quando Miss Marple indicava pistas, Slack respondia com condescendência,
Mas se outro homem repetia a mesma ideia, recebia crédito imediato. Ivy era questionada sobre a qualidade de suas flores, como se seu profissionalismo pudesse ser facilmente desacreditado. Nell e Tom tinham sua relação julgada por convenções externas, não por seus próprios sentimentos. E Clara, embora aparentasse firmeza, era vista principalmente como extensão do marido. A autoridade em cada caso estava menos relacionada à competência real e mais ao gênero. Ainda assim, as mulheres encontravam meios de se afirmar. Miss Marple demonstrava que observação e paciência podiam superar a pressa e o orgulho masculinos. Ivy, mesmo pressionada, mantinha sua loja como espaço de respeito e dedicação. Nell, apesar de jovem, ousava viver sentimentos autênticos em um ambiente hostil. E Clara, mesmo dentro de suas limitações, exercia influência sobre percepções e narrativas. Cada uma, à sua maneira, desafiava a ordem estabelecida, mostrando que a autoridade masculina não era absoluta. A construção do crime também revelava esse contraste. O assassino usou objetos associados ao universo doméstico: fio, fita, flores, velas de enxofre. Instrumentos de trabalho feminino foram transformados em armas letais. Essa escolha não era apenas prática, mas simbólica. Mostrava como a domesticidade, tradicionalmente ligada ao espaço das mulheres, podia ser convertida em terreno de poder mortal. A floricultura, espaço de beleza e cuidado, foi manipulada para se tornar cenário de morte. O ambiente feminino serviu de disfarce perfeito para uma ação criminosa que dependia de subestimação. Miss Marple compreendeu essa lógica. Ela sabia que os objetos da vida cotidiana podiam carregar segredos perigosos. Sua própria experiência com jardinagem lhe permitiu identificar sinais químicos nas pétalas que outros ignoraram. Enquanto Slack buscava explicações mecânicas e Haydock insistia em causas naturais, foi a percepção de Marple, baseada em conhecimento doméstico, que revelou a manipulação real. Essa inversão de autoridade mostrava como o que era considerado menor, observação feminina e saber doméstico, tinha peso decisivo para desvendar a verdade. A autoridade masculina, mesmo quando falha, continuava a ser reconhecida socialmente. O médico, o inspetor, o presidente da associação, todos eram figuras centrais, mas, ao final, foi a senhora idosa, invisível na hierarquia formal, quem revelou os mecanismos do crime. Esse contraste expunha não apenas a trama específica, mas a estrutura social mais ampla, onde gênero determinava a credibilidade. O caso em Much Benham mostrava que, em contextos de poder, a verdade muitas vezes dependia de vozes subestimadas. A investigação avançou e, a cada detalhe confirmado, a posição de Miss Marple se fortalecia. Mesmo sem buscar reconhecimento, sua influência crescia pela clareza de suas análises. Slack, aos poucos, passou de desdém a respeito cauteloso. Haydock reconheceu que sua medicina não explicava tudo. E até Clara, diante da firmeza da senhora, percebeu que manter aparências já não era suficiente. A autoridade feminina, silenciosa e persistente, se sobrepôs ao peso tradicional do poder masculino. No fim, o caso evidenciou que gênero e autoridade não eram apenas pano de fundo. Eram forças que moldavam comportamentos, relações e interpretações. A morte de Richard Halford não expôs apenas um crime engenhoso. Revelou como homens e mulheres viviam papéis diferentes na sociedade, como o poder era distribuído de forma desigual e como, paradoxalmente,
a verdade dependia justamente daquelas vozes consideradas secundárias. Em Much Benham foi a senhora do tricô, ignorada por muitos, quem mostrou que a autoridade mais forte não vinha de cargos, mas da capacidade de enxergar além das aparências. A morte de Richard Halford trouxe para Much Benham não apenas choque, mas também a necessidade de lidar com as consequências sociais de um crime disfarçado de acidente. Em vilas pequenas, a ordem não é apenas garantida pela lei, mas também pelas aparências e pelo equilíbrio entre reputações. Descobrir que um assassinato havia ocorrido em meio às flores da loja mais respeitada da região abalava a confiança coletiva. Justiça, nesse cenário, não se limitava a identificar o culpado, mas também a restaurar a estabilidade da comunidade. O inspetor Slack representava a face oficial da justiça. Sua tarefa era investigar, reunir provas e apresentar conclusões que sustentassem um processo legal. Mas sua abordagem refletia o desejo de preservar a ordem aparente. Inicialmente, preferiu aceitar a versão de ataque cardíaco. Reconhecer um crime exigia confrontar a ideia de que a vila, com seu baile tradicional e seus moradores respeitáveis, poderia abrigar um assassino engenhoso. Essa resistência mostrava como a noção de justiça, em contextos locais, estava entrelaçada ao desejo de manter tranquilidade pública. Miss Marple, por outro lado, não se preocupava com conveniências. Seu compromisso era com a verdade. Observava cada detalhe, não para proteger a reputação da vila, mas para expor o que de fato havia acontecido. Para ela, a verdadeira ordem só podia ser restaurada se a realidade fosse revelada. Ignorar os sinais de manipulação significaria aceitar que um crime permanecesse impune, permitindo que a fachada de normalidade se sustentasse à custa da justiça. Esse contraste entre o pragmatismo oficial e a honestidade da observadora tornava-se cada vez mais evidente à medida que a investigação avançava. As descobertas sobre a manipulação da câmara fria e o uso do enxofre foram centrais para esse embate. Enquanto Slack hesitava em dar crédito a hipóteses que implicavam moradores de prestígio, Miss Marple insistia que as provas não deixavam espaço para dúvidas. O fio dobrado, a fita verde descartada, as pétalas queimadas e o termostato alterado formavam um quadro que não podia ser explicado por acidente. Negar o crime seria negar a própria lógica. Justiça, portanto, significava enfrentar o desconforto de admitir que a vila não era tão imaculada quanto aparentava. A posição de Ivy Bloom ilustrava outra dimensão da questão. Como proprietária da floricultura, temia que o escândalo comprometesse seu negócio. Para ela, a justiça se confundia com a necessidade de preservar a sobrevivência econômica. A morte em sua loja poderia afastar clientes e manchar sua reputação. Embora desejasse a verdade, temia que a revelação total destruísse o que construíra com esforço. Essa contradição mostrava como o senso de justiça varia. Para alguns, é sinônimo de reparação moral, para outros, de proteção prática contra prejuízos. Clara Halford também tinha sua própria visão. Viúva, buscava preservar a imagem do marido e, ao mesmo tempo, evitar que suspeitas recaíssem sobre sua família. Para ela, a justiça estava em manter intacta a honra de Richard, mesmo que a realidade fosse diferente. Sua postura reforçava como a ordem social se sobrepunha à verdade em certas perspectivas. Admitir que Richard fora vítima de um assassinato dentro de uma rede de intrigas significava aceitar que sua figura pública não era intocável.
Clara preferia sustentar a narrativa de fatalidade, ainda que as provas indicassem o contrário. Nell e Tom viam a justiça de modo distinto. Para eles, significava não apenas identificar o culpado, mas também limpar seus próprios nomes de qualquer suspeita. Jovens e vulneráveis eram alvos fáceis para desconfianças. O fato de Tom ter encontrado a porta trancada e se envolvido nos primeiros momentos poderia transformá-lo em suspeito. A justiça, para o casal, era a chance de viver sem acusações infundadas, de provar que a diferença social não fazia deles culpados convenientes. No centro de tudo estava Miss Marple, cuja visão transcendia conveniências e medos. Sua experiência mostrava que crimes em pequenas comunidades sempre estavam ligados a relações humanas profundas. A justiça não podia ser alcançada se limitasse a prender um culpado qualquer. Era preciso compreender o motivo, revelar os mecanismos e expor a verdade de forma clara. Só assim a ordem social poderia ser restabelecida de maneira duradoura. O silêncio, nesse caso, seria apenas uma pausa antes que novas tensões surgissem. A justiça em Much Benham envolvia também a dimensão simbólica. O baile do fundador, preparado com tanto esmero, representava a continuidade da tradição e a celebração da comunidade. A morte de Richard durante os preparativos ameaçava transformar a festa em escândalo. Para alguns, cancelar o evento seria medida de respeito. Para outros, mantê-lo significava reafirmar que a vila continuava firme, apesar da tragédia. Essa disputa revelava como a ordem social dependia não apenas da investigação policial, mas também das escolhas coletivas sobre como lidar com a memória e a reputação. O método do crime, engenhoso e silencioso, reforçava o dilema. A utilização de elementos cotidianos dificultava a aceitação de que um assassinato havia ocorrido. Era mais fácil acreditar em acidente do que admitir que um dos próprios moradores usara ferramentas comuns para matar. A ordem aparente dependia de negar a capacidade de violência presente no coração da vila. Mas Miss Marple insistia. Ignorar as evidências seria injustiça. A verdadeira paz não se constrói sobre negação, mas sobre reconhecimento. Quando demonstrou ao inspetor como o fio poderia manipular a trava da porta, Miss Marple quebrou a resistência oficial. Slack, obrigado a reconhecer a viabilidade do plano, passou a tratar o caso como homicídio. Esse momento marcou a virada. A autoridade formal foi obrigada a ceder diante da clareza dos fatos. Justiça, então, começou a se alinhar com a verdade, ainda que isso implicasse desconforto social. O impacto do crime também atingia os laços de confiança entre moradores. Quem seria capaz de planejar tamanha crueldade? A suspeita espalhava-se silenciosamente, corroendo amizades e alianças. Cada gesto era reinterpretado, cada silêncio questionado. A justiça, nesse cenário, tinha função não apenas de punir, mas também de reconstruir a confiança perdida. Até que o culpado fosse identificado, todos estavam sob sombra de dúvida. Miss Marple sabia que esse processo não seria simples. A revelação da verdade certamente abalaria estruturas e traria à tona segredos incômodos, mas, para ela, a ordem verdadeira não podia ser sustentada pelo medo. Precisava nascer da coragem de encarar o real. A justiça, nesse caso, não era apenas aplicação da lei, mas restauração do equilíbrio moral da comunidade. Ao expor o assassino, devolveria à vila a chance de seguir em frente, sem carregar um fardo de mentira. Em resumo, o caso mostrou que ordem social e justiça não são conceitos idênticos,
mas forças que se entrelaçam. A ordem busca preservar a aparência de estabilidade, a justiça, revelar a verdade. Quando se opõem, a tensão, quando se alinham, a reconstrução. Em Much Benham, a morte de Richard Halford evidenciou essa disputa. O inspetor representava a autoridade formal, preocupado com tranquilidade pública. Clara buscava manter reputação. Ivy, preservar negócios. Nell e Tom, defender inocência. Mas foi Miss Marple, com sua percepção paciente e insistente, quem mostrou que a justiça só pode existir quando a verdade prevalece, mesmo que a ordem aparente seja abalada no processo. O caso da morte de Richard Halford, ocorrido na floricultura Bloom, revelou-se mais do que um acidente ou tragédia isolada. Tratava-se de um assassinato planejado com precisão, mascarado pelas aparências e sustentado pela rotina de uma vila acostumada a preservar sua imagem de harmonia. A sequência de descobertas conduzidas por Miss Marple desmontou a narrativa inicial e mostrou como 5 dimensões centrais, aparência, classe, ciência, gênero e justiça, se entrelaçaram para formar o cenário do crime. A primeira lição foi a distância entre aparência e realidade. Tudo parecia apontar para um ataque cardíaco, reforçado pelo diagnóstico médico e pela predisposição da comunidade em aceitar a versão mais confortável. Mas as evidências não se encaixavam. O cartão dobrado, a fita verde descartada, as pétalas bronzeadas, o chão molhado e o termostato manipulado revelaram que a cena fora preparada. O crime dependia exatamente disso, convencer todos de que não havia nada além do óbvio. Miss Marple mostrou que a verdade só se revela quando alguém olha para além da superfície. Em seguida, a investigação evidenciou as tensões entre classe social e poder. Richard exercia influência sobre comerciantes, intimidava subordinados e mantinha postura autoritária diante de jovens como Tom Baxter. Sua posição pública sustentava uma imagem de liderança, mas também gerava ressentimentos profundos. O crime, portanto, não foi apenas contra um indivíduo, mas contra um símbolo de poder. A forma como Ivy Bloom, Nell e outros reagiram mostrou que a morte abriu espaço para expor conflitos antes silenciados. O poder que Richard acumulava tornou-se também o motivo para que alguém desejasse sua queda. O método usado para o assassinato destacou o papel da ciência e da domesticidade como armas. A floricultura, espaço de beleza e cuidado, foi convertida em cenário de morte. O conhecimento sobre velas de enxofre, ventilação e ajuste de termostatos foi distorcido para criar uma armadilha letal. Objetos comuns, como fio de florista e fita adesiva, tornaram-se ferramentas de aprisionamento. Esse aspecto perturbador reforçou a ideia de que o perigo não está em armas visíveis, mas na intenção com que o cotidiano é manipulado. Miss Marple mostrou que engenhosidade criminosa pode se esconder em objetos triviais. As relações de gênero também foram centrais. O inspetor Slack e o Dr. Haydock representaram a autoridade oficial, mas sua visão limitada os levou a subestimar a gravidade dos detalhes. Miss Marple, tida como senhora inofensiva, foi quem percebeu a manipulação. A diferença entre autoridade formal e competência real ficou evidente. As mulheres da vila, de Ivy a Nell, mostraram-se decisivas para o andamento do caso, ainda que fossem constantemente subestimadas. A própria Clara Halford, embora buscasse preservar aparências, revelou como a figura feminina era usada como guardiã de reputação, não de verdade.
O desfecho reforçou que as vozes ignoradas eram, na realidade, as mais importantes. A questão da ordem social e da justiça coroou o caso. Slack, preocupado em evitar escândalos, preferia a versão do acidente. Clara queria proteger a honra do marido. Ivy temia pelo impacto em sua loja. Nell e Tom buscavam apenas não serem injustamente acusados. Cada grupo definia justiça a partir de seus interesses. Mas Miss Marple insistiu em uma visão diferente. Justiça só existe quando a verdade prevalece, mesmo que isso cause desconforto. Ao demonstrar como o crime foi cometido, ela expôs o culpado e devolveu à vila a possibilidade de seguir em frente sem carregar o peso da mentira. O impacto final não foi apenas a prisão de um responsável, mas a transformação da comunidade. A vila, que antes se orgulhava de sua ordem e tradição, precisou reconhecer que a violência podia brotar mesmo em seus espaços mais respeitáveis. O baile do fundador, inicialmente ameaçado, acabou acontecendo, mas sob um clima diferente. Não era mais apenas celebração da prosperidade, mas também reafirmação de que a verdade, ainda que dolorosa, podia ser enfrentada. A memória de Richard foi preservada em parte, mas a vila aprendeu que prestígio não protege contra consequências das próprias ações. Miss Marple, como sempre, não buscou reconhecimento. Sua intervenção foi discreta, mas decisiva. Demonstrou que a justiça não se apoia apenas em autoridades oficiais, mas também em mentes que sabem observar. A senhora do tricô, ignorada por muitos, trouxe clareza onde havia dúvida. Seu papel foi lembrar que a ordem não pode ser construída em cima de ilusões. É preciso enfrentar a realidade, por mais desconfortável que seja, para que a paz seja verdadeira. O caso também deixou claro que os 5 temas analisados não existiam isoladamente. A aparência mascarava a realidade. O poder social criava tensões que alimentavam motivos. A ciência doméstica foi pervertida em arma. A desigualdade de gênero influenciou quem era ouvido e quem era ignorado. E a justiça, no fim, foi alcançada apenas quando a verdade, que unia todos esses elementos, veio à tona. Essa combinação tornou o crime de Much Benham não apenas engenhoso, mas revelador da própria natureza da comunidade. Em conclusão, a morte de Richard Halford mostrou que nenhuma vila é tão tranquila quanto parece. Atrás de flores bem cuidadas e festas elegantes existem disputas, ressentimentos e intenções ocultas. A investigação revelou como poder, ciência e relações sociais podem se entrelaçar em um enredo mortal, mas também mostrou que, mesmo em meio a enganos, sempre há espaço para a verdade emergir. Em Much Benham, foi Miss Marple quem lembrou a todos que a verdadeira justiça não se mede pelo silêncio das aparências, mas pela coragem de revelar o que está escondido.